Hoje estamos iniciando o MA14. Eu deixei para vocês um resumo teórico lá na apostila. Seria bom dar uma folheada sempre. Vamos ver a questão 1. Determine todos os números naturais e, quando divididos por 18, deixa o resto 6. E quando divididos por 14, deixa o resto 4. O que diz o teorema chinês dos restos? Então tem todo um algoritmo como que resolve, né? Só que ele tem condições para ser aplicado. Tenho aqui um sistema de congruências. Quando é que eu posso aplicar? Com a primeira versão, a versão mais popular, diz que os módulos têm que ser primos entre si, 2 a 2. E não acontece nesse caso, né? O MDC entre 18 e 14 não é 1. Então, como está, eu não posso aplicar o teorema chinês dos restos nessa primeira versão. Mas aí o livro do Prof. Matt apresenta uma outra versão, que é a chamada versão generalizada. Se o MDC entre os módulos for divisor da diferença desses números, então eu posso aplicar o algoritmo dessa nova versão. Vamos lá. Primeiramente, vamos verificar se o sistema atende às condições para a aplicação do teorema chinês dos restos. Não atende à primeira versão, como acabei de falar, né? O MDC entre 18 e 14 não é 1. No entanto, atende à segunda versão, uma vez que o MDC entre 18 e 14 é 2, né? E 2 é divisor de 6 menos 4. E como que a gente aplica? O início é parecido. A gente calcula um M maiúsculo. Em vez de ser o produto dos módulos, agora vai ser o MMC, o mínimo múltiplo comum dos módulos. E aí eu encontro esse valor. Aqui eu fiz o seguinte, apliquei uma propriedade, só para a gente lembrar, que o produto de dois números é igual ao produto do MMC pelo MDC desses números. Ou o MMC é igual ao produto dos números pelo MDC. O MDC é 2, daí eu tenho 18 dividido por 2 dá 9, então ficou 9 vezes 14. Como 9 vezes 7 é 63, 9 vezes 14 dá 126. É o dobro de 63. Agora, esta fórmula é a mesma. O que muda? Então, aqui é a mesma coisa. Muda isso daqui. Agora, vou fazer irmão 1 vezes. Em vez de trabalhar com y, vou trabalhar aqui com x. x1 e vou somar m2 com x2, m3 com x3 e assim por diante. Então, aqui vai ficar o M1 é 7. O M2 é 9, então vai ficar 9x2. Isto igual a 1. Agora tem que encontrar x1 e x2 inteiros, cuja soma dê 1. Bem, com dois números é tranquilo, né? Com duas parcelas é tranquilo.
Tabuada do 7, a gente sabe que tem o 28. E a tabuada do 9, a gente sabe que tem o 27. Então, você vai trabalhar com menos 27 aqui e aqui 28. Então, x1 igual a 4, x2 igual a menos 3. E o x é a mesma coisa que o da outra versão, só trocar então, x1, x2 e assim por diante, em vez de y1, y2, assim por diante. Fazendo essa conta dá 60. Módulo o quê? Módulo EMão. O EMão é 126. Então deu 60 módulo 126. Mas a pergunta é, determine todos os números naturais. Então, o primeiro número natural vai ser o próprio 60. Depois, os demais eu vou somando 126 aqui. Ou posso pensar assim, 60 mais 126 que multiplica t. Onde ct é qualquer inteiro positivo. Perceberam que esta versão ela não é muito prática. Normalmente, a gente transforma esse sistema num outro sistema que a gente resolva mais fácil. Então, a gente pode pensar assim, ó, esse x ele é igual a 2x'. Por que 2x'? 2 porque o MDC entre esses dois é 2. Então, eu tenho aqui 2x', 2x', daí eu simplifico. Ele fica o quê? X' é congruente a 3 módulo 18 dividido por 2, 9. E aqui fica x' congruente a 2 módulo 7. Eu fiz 14 dividido por 2. Trabalhando então na variável x', eu posso aplicar a primeira versão. A primeira versão ela é muito mais prática. Evita isso aqui. Ó. Daí eu trabalho na primeira versão e obtenho x'. X' vai dar 30 módulo 63. Bem, se o x' é isso, o x é o dobro de x', então vai ficar 60 módulo 126. Eu acho que essa maneira é mais prática. Eu só queria fazer desta forma para apresentar para vocês. Aparece no livro do Prof. Monte. Questão 2. Sabendo que 7/4 é igual a 2.401, ache os algarismos da dezena e da unidade do número 7 elevado a esse monte de 9. Se fosse 7 elevado a 4, então o algarismo da dezena seria o 0 e o algarismo da unidade seria 1. Ou seja, eu quero encontrar o menor número natural x que é congruente a 7 elevado a esse monstro módulo 100. Módulo 100 me dará dezena e unidade que eu quero. Então vamos passo a passo. Foi dado para mim que 7 elevado à quarta potência é congruente a 1 módulo 100. Eu elevei a Q e depois eu multipliquei por 7 elevado a R. Daí ele me dá isso aqui. 7 elevado a 4Q mais R
ele é congruente a 7 elevado a r módulo 100. Este é o segredo. Se entendeu isto, o resto é tranquilo. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse número, cheio de noves. Como eu quero escrever dessa forma, algoritmo da divisão, né? Vou dividir por 4, encontrar o quociente Q e o resto R. Na verdade, esse Q nem me interessa. Me interessa o R. Então vai ser 4 vezes alguém mais 3. Ele ficou nesse formato aqui, o expoente. Então, em vez de escrever um monte de noves, eu vou escrever 4 vezes esse número mais 3. Ficou nesse formato. Eu posso trocar isso por simplesmente 7 elevado a r, no caso 7 elevado a 3. E 7 elevado a 3 é fácil de fazer a conta. É mais fácil fazer assim, né? 7 elevado a 4 é isto, 7 elevado a 3 eu pego isso e divido por 7. Dividido por 7 vai dar 243. E 243 é igual a 43 módulo 100. Como 43 é o menor dos côngruos positivos, então o x que eu quero já é o 43. Então a resposta vai ser 4 é o algarismo da dezena e 3 é o algarismo da unidade. Essa questão, acho que nós já vimos. Vamos ver novamente. Ache o resto da divisão por 17 desta soma. Eu tenho 85 parcelas. Cada parcela é formada por uma potência. A base, número crescente, né? Números inteiros de 1 até 85. E os expoentes são todos iguais a 16. Quando eu olho aqui 16, eu lembro, eu vejo aqui 17 e aqui expoente 16, eu lembro do pequeno teorema de Fermat. O que diz o pequeno teorema de Fermat, pensando no número primo 17, que n elevado a 16, ele vai ser côngruo a 1, módulo 17, se o 17 não for divisor de n. Agora, se for divisor de n, então ele vai dar 0. Onde o n, né, varia de 1 até 85. Então vamos trabalhar agora com essa soma. Primeiramente, em vez de igualdade, vamos trabalhar com congruência. Congruência módulo 17. Em vez de escrever para cada parcela aqui, eu posso colocar só no final. É costume a gente colocar no final entre parênteses. Então vamos trabalhar as parcelas. Eu tenho aqui 1 elevado a 16, 2 elevado a 16 e assim por diante até 16 elevado a 16.
Todas essas bases não são divisíveis por n. Então, o que acontece? Vão dar todos 1. Quantos 1s? Eu fui do 1 até o 16, então eu vou ter 16 1s. Somando os 16 1s, está aqui. E quando eu chego na base 17, daí o 17 divide 17. Logo dá 0. Então eu tenho aqui 16 1s, somando dá 16, mais o 0. Então eu resolvi aqui até 17. Depois os próximos vai acontecer a mesma coisa. Até que eu chego no 85, que é o quinto 17. Né? Então tem um aqui, 2, 3, 4, 5. Bem, para facilitar aqui a conta, em vez de somar esses 16, 16 vezes 5 dá 80, etc. Usei um truquezinho aqui bem interessante. Deixei esse 16. E aqui eu peguei o côngruo de 16 negativo, que é o menos 1. Então eu tenho aqui menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, dá menos 4. Então aqui eu posso escrever como 16 menos 4. Só para brincar um pouquinho. 16 menos 4 é igual a 12. Então chegamos que o S é um número que é côngruo a 12 módulo 17. Como 12 é o menor dos côngruos positivos, módulo 17, então ele é o resto da divisão. Questão 4. Mostre que, para todo n natural, é inteiro esse resultado. Bem, aqui a gente percebe que é mais do que inteiro. Né? Isso aqui vai dar natural. Se der inteiro, ele vai ser natural. Vamos pensar em inteiro mesmo. Eu vejo aqui n elevado a 7, aqui n elevado a 5, me leva a pensar novamente no pequeno teorema de Fermat. Só que nós vamos trabalhar não com a versão de congruência, é com a versão de igualdade. Aqui por conveniência. Então nós vamos aplicar o pequeno teorema de Fermat com relação aos primos 7 e 5. N elevado a 7 ele é igual a n mais 7k. E n elevado a 5 é igual a n mais 5k. Eu chamei K1 e K2, que eles não são necessariamente iguais. E K1 e K2 são inteiros. Então, vou substituir esses resultados. No lugar de n a sétima, vou colocar n mais 7k1. No lugar de n a 5, vou colocar n mais 5k2. Então, fazendo a distributiva, aqui ficou n sobre 7 e aqui ficou n sobre 5. E aqui ficou K1, vai cortar o 7 com 7, aqui o 5 com 5, vai ficar K1 mais K2. Só que n sobre 7 mais n sobre 5 vai dar 12 n sobre 35. E aí eu consigo somar com este.
12 com 23 dá exatamente 35. Então, ele vai dar o n sobre 7 mais n sobre 5 mais 23n sobre 35 dá n. E aqui já tinha dado K1 mais K2. Olha que interessante. Eu tenho aqui o número natural, número inteiro. Com certeza essa soma vai ser inteira.